bonito. É um salmo que fala para nós de agradecimento. É uma qualidade especial as pessoas que sabem agradecer a Deus e ao próximo. E aqui em especial, Davi está se voltando mesmo para o Senhor. Agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele. Nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz em nossas vidas. Salmo de número 103. Todos acharam? Amém? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, esse salmo ele fala de agradecimento. O contrário de uma pessoa agradecida, uma vida agradecida, é uma vida ingrata. Então, aqueles que não são agradecidos, aqueles que não rendem graça, na verdade, são ingratos. Simplesmente é como se não reconhecesse o bem que Deus tem feito na vida dele, Deus ou outro. Então a palavra de Deus diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Aqui foi uma expressão do rei Davi, com o coração agradecido ao Senhor por tudo que por tudo que Deus fez na vida dele. Nós vemos o quanto Davi foi abençoado. Desde a sua juventude, Deus era com ele, porque chamou ele bem cedo. Passou por muitas lutas e provações, mas Deus era com ele o tempo todo. Nós não podemos pensar que, por conta das lutas e provações que temos passado, que Deus deixou de ser conosco. Apesar das lutas e provações que nós passamos e temos que passar ainda nessa vida, Deus é conosco o tempo todo. E quando nós entendemos isso, o que vai gerar, qual o sentimento que vai ser gerado dentro de nós? Aquele que entende isso, não é todo mundo, é só aquele que entende. Aquele que entende o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, vai gerar dentro do seu coração um sentimento de gratidão eterna. Não é uma gratidão por um espaço de tempo, não, uma gratidão eterna. Sabe, gratidão é um sentimento que não pode acabar. Ah, pastor, eu sou muito grato por alguém que fez muito por mim, mas não tem mais. Quando você é grato sempre. Porque aquilo que foi feito por você num dia, foi feito, te serviu e pronto. Não pode retirar isso. Não tem como mudar isso. Aquilo que Deus fez por nós está feito e você não tem como mudar. Às vezes que Deus estendeu as mãos para te abençoar, isso está feito e você não pode mudar. Todas as vezes que Deus entrou com providência e te livrou do laço de morte, não, isso você não pode mudar. Já aconteceu e é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus cuidou de você até aqui. Então essa gratidão, ela tem que seguir a nossa vida eternamente. Você não pode, eu agora não estou, meu coração está diferente porque passei por umas coisas, passei por um sofrimento. Não, aquilo que Deus fez não pode ser mudado na sua vida.
Aquilo que o outro fez por você, isso não pode ser mudado. Então, o sentimento de gratidão, ele tem que permanecer apesar de tudo. Apesar de tudo. Porque às vezes você fala assim, não, agora eu não estou mais grato não, porque aconteceu isso. Não, o sentimento de gratidão tem que permanecer em nós. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós somos tentados a esquecer os benefícios de Deus ou de alguém por nós, por conta do momento presente. Ah, eu não estou vivendo um bom momento. Você não está vivendo um bom momento, mas o Senhor tem preservado a sua vida. O Senhor tem cuidado de você de longo tempo, de longas datas. Talvez esse momento não seja um momento excelente na sua vida, mas você já viveu momentos fantásticos. E quem proveu isso foi o próprio Deus. Ah, mas naquele tempo que você estava vivendo melhor na sua vida, foi Deus quem proveu isso. Ah, mas hoje o momento está diferente. Seja agradecido por aquilo que você recebeu no passado. Se você hoje não está sentindo que você está recebendo com tanta intensidade, talvez é porque não mereça. Mas Deus continua sendo bom. E a sua alma tem que continuar bendizendo o nome do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós não podemos agir como quem está ruim da memória, esquecer o favor de Deus sobre nossas vidas, esquecer todo o cuidado de Deus. Precisamos, irmãos, às vezes parar, sentar e ficar fazendo uma reflexão sobre nossa vida, para ver a sua vida, como que ela começou e o que aconteceu para você chegar onde você está. Porque parece que nós agimos por conta nossa, é tudo resultado da nossa própria força, nós não devemos nada a ninguém, nada a Deus, é tudo nós. Não. Para chegarmos até aqui, Deus mexeu em muitas coisas. Para você chegar até aqui, Deus mudou muitas coisas. Deus fez uma intervenção de diversas maneiras. Sabe aquele você quase morreu, aí Deus te livrou, né? Quase te mataram, quase você foi assaltado. Esse quase o tempo todo não é coincidência. Esse quase é porque na hora que o mal estava querendo prevalecer contra você, veio a intervenção do Senhor, de uma forma direta ou indireta, para te salvar e para te dar livramento. E só nos resta agora ser gratos ao Senhor e não esquecer de nada disso. Não esquecer. Eu posso estar vivendo o pior momento da minha vida, mas eu não posso esquecer que todos os melhores momentos, quem proporcionou isso na minha vida foi o próprio Deus. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quantas vezes a enfermidade vem sobre nós e parece que vai ser o nosso fim. Não sei vocês, mas quantas vezes a enfermidade bate na nossa porta de uma forma tão violenta que a gente pensa assim, não, eu acho que agora vai ser o meu fim. Eu acho que dessa vez não vai ter jeito. Aí daqui a pouco a enfermidade cessa e volta tudo ao normal de novo. Quem tem proporcionado isso é Ele, porque é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Mas também é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Porque o ser humano, ele peca e peca muito. E o Senhor é quem perdoa. Porque se o Senhor não nos perdoasse, se Ele não tivesse misericórdia de nós, nós nem existiríamos mais. Mas mesmo pecando, mesmo errando, Deus tem tido misericórdia de nós e tem perseverado as nossas vidas, na nossa vida e ainda cura as nossas enfermidades. Como não agradecer ao Senhor? Como não agradecer ao Senhor por todos esses benefícios? É quem redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. O tempo todo, as misericórdias do Senhor têm cercado. Você não está aqui porque você é uma boa pessoa. Você está aqui porque Deus é misericordioso. Às vezes nós pensamos que porque estamos dentro da igreja do Senhor, dentro da casa de Deus, é porque nós somos bons demais. Não. O ser humano em si mesmo, ele não tem bondade. Esse pouco de bondade que tem dentro de você vem de Deus.
Se retirar, você torna-se uma pessoa ruim e muito ruim. Os nossos modos não são os melhores. Com certeza, o melhor homem de Deus, a melhor mulher de Deus, se buscar lá fora, vai encontrar pessoas que têm comportamentos melhores que o nosso. Porque em muitas coisas nós erramos. Muitas coisas nós erramos. Somos filhos de Deus, mas pecamos, e pecamos muito. Mas Deus é misericordioso e não nos tem lançado fora da sua presença. Pecamos porque nós somos acusadores. Pecamos que temos senso de justiça, achamos que nós somos justos demais, e nós não somos. Nós não somos o que nós pensamos que somos. Julgamos ser coisa muito boa, nos comparamos até em relação ao outro. Somos igual aquele fariseu se comparando com um publicano. Nós olhamos para o outro assim, não, eu sou certinho com Deus, esse aí não. Eu tenho zelo pela obra de Deus, esse aí não. Isso é um pecado terrível, é uma vaidade extrema, mas Deus tem tido misericórdia de nós, e por isso nós continuamos ainda andando na presença do Senhor. Porque é Deus dando tempo para nós, é Deus aumentando os nossos dias para ver se nós nos tornamos uma pessoa melhor. Sabe, não é à toa que nós estamos aqui nessa terra, irmãos. Sabe, porque você passou várias vezes pelo vale da sombra da morte e você está vivo ainda. É para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradecida a Deus. E às vezes a pessoa pensa que não, é só para usufruir o melhor dessa vida. Não, é para você dar o melhor de você para Deus. Deus não tem te preservado vivo todos os dias, te dado todos os livramentos para você usufruir do melhor dessa vida. Só isso? Não, com certeza não. Para você parar e ver o que você pode fazer que você não fez ainda. É muito triste, irmãos, viver o tempo todo na presença do Senhor e olhar para trás e ver que estamos vivendo a mesma miséria de vida na presença de Deus. Nada mudou. Estamos cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros e no mesmo lugar na casa de Deus. Sabe, é muito bom quando um cristão, ele fala assim, olha, eu quando cheguei na casa do Senhor, eu era isso ou aquilo e hoje eu não sou mais. Seria muito bom se alguém falasse, olha, quando eu cheguei aqui na casa de Deus, olha, eu era uma pessoa fofoqueira, triste. Ah, mas agora Deus me libertou, agora eu não sou mais. Agora eu não tomo mais conta da vida alheia, porque Deus me libertou desse mal. É isso que Deus espera de nós. E não que vamos ficar levando a mesma vida, os mesmos erros. Nada muda. Isso não é um coração agradecido. Porque o coração agradecido, ele tem uma preocupação em mudar, em oferecer para Deus o melhor, como uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Falta de gratidão é um mal terrível. Ah, irmão, se nós soubéssemos o quanto isso incomoda o Senhor, a falta de gratidão. Deus fazendo de tudo por você, cuidando, dando livramento, colocando pessoas no seu caminho para te abençoar, para que você tenha uma vida melhor, e você é ingrato. Não, pastor, não sou ingrato, não. Eu agradeço a Deus todos os dias. Não é disso que eu estou falando. A gratidão, ela tem várias maneiras de ser demonstrada. Ser grato ao Senhor não é viver dando glória a Deus. Eu sou grato, eu dou glória a Deus sempre. Amém, se você dá glória a Deus. Mas é mais do que isso. É você com a sua própria vida mostrar que você é grato ao Senhor. É você se doar para Deus de todas as formas. De todas as formas. Pessoas morreram antes do tempo porque não se deram para o Senhor. Principalmente quando Deus chama. Triste é quando Deus te chama e você se nega. Como vai ficar a sua vida com Deus? Eu já vi pessoas terem seus dias encurtados porque não deram o melhor para Deus. Estavam preocupados apenas com o melhor dessa vida. E foi deixando as coisas. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o suficiente para o Senhor. Mas se olharmos para a nossa vida, nós sempre vamos encontrar algo que possamos fazer
para agradecer ao Senhor, para agradar mais o coração de Deus. Ah, pastor, mas eu já tenho feito dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, infelizmente, irmãos, dentro da casa de Deus, tem gente que não faz o mínimo. Sabe, isso é muito grave isso. Tem gente que não faz o mínimo para Deus. Se não faz o mínimo para Deus, não vem me dizer que está com o coração agradecido. Ah, bendiz a minha alma, isso não é de lábios. Porque nós tem coisa do cristão que é o mínimo que o cristão pode fazer. Se ele não fizer, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sou uma vida agradecida. Mas só tem uma coisa com uma vida que é agradecida ao Senhor. Quanto mais você agradece ao Senhor, quanto mais você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, mais Ele te abençoa. Quanto menos gratos nós somos ao Senhor, mais miseráveis nós somos. Miseráveis mesmo, porque não sabemos agradecer ao Senhor e ficamos vivendo uma vida achando que está bom, mas não está. Precisamos ter a nossa vida voltada para o Senhor. Precisamos ter uma preocupação de ter uma intimidade com o Senhor. E uma intimidade que não pode consistir apenas de palavras. O cristão, ele é muito dado a palavras. O evangélico, principalmente. Nas palavras, ele é um sucesso. Fala tudo certinho. Fala tudo aquilo que deveria falar. Mas e com a vida? Às vezes nós perdemos oportunidades excelentes de prestar um bom serviço para o Senhor. Oportunidades excelentes. Sabe por quê? Porque deixamos o outro fazer. É como aquela pessoa que sai, come do bom e do melhor e depois deixa a conta para o outro pagar. Irmãos, vocês acreditam que aconteceu isso comigo uma vez? Eu fiquei parado, não está acontecendo isso comigo. Alguém convidou para sair e eu seria, a princípio, o homenageado. Então, a pessoa poderia pagar até a conta para mim. Mas foi o contrário, saiu botando a mão ao banco, e nós saímos e sentamos e comemos. Aí a pessoa falou assim: olha, eu não tomo refrigerante, não desce o suco. Eu gosto assim, exigente. E depois comeu do bom e do melhor. No final das contas, quem pagou a conta foi eu. Eu paguei a conta. E eu falei assim: eu não acredito que a pessoa estava pedindo, estava aí botando uma pressão, mas era para eu pagar a conta. Às vezes nós fazemos assim na nossa vida com Deus. Nós usufruímos e depois deixamos outro pagar a conta. Não, que outro pague a conta. Não, alguém tem que pagar a conta. Não, mas que outro pague. Ah, tem uma conta de luz na igreja para pagar, mas que outro pague. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Não, isso não é um coração agradecido ao Senhor. Porque quando o coração é agradecido, fala assim: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar aqui na obra? O que eu posso fazer? Eu quero ajudar de alguma forma. Agora, quando eu falo assim: não, deixa que o outro faz. Deixa que o outro faz. Deixa que o outro faz. Não, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte, ninguém pode fazer. Cada um tem que fazer a sua parte na obra do Senhor. E eu sempre olhando aqui, o Ministério de Louvor, atuando, eu olho com muito carinho. Porque tem gente que pensa que é brincadeira, né? Você ficar ali só cantando é fácil. Eu, particularmente, não acho, tá, irmãos? Eu acho que cantar é difícil, porque eu não aprendi até hoje. Manusear um instrumento é difícil. E eu fico olhando, e eu falo assim: meu Deus, a impressão que eu tenho é que o trabalho de quem está aqui se preparando para adorar ao Senhor no culto da noite é maior do que o meu trabalho em preparar uma mensagem para trazer à noite. O trabalho de quem está produzindo louvor na casa de Deus, ele é muito mais intenso. Ele exige muito mais. Fisicamente, a pessoa tem que se doar muito. Eu estava aqui vendo, a irmã Bruna conduzindo o louvor o tempo todo. E eu pensava assim: glória a Deus, porque segurar um louvor do início ao fim, um período de louvor, não é fácil. Não é fácil tocar, não é fácil cantar, eu sei, porque a pastora faz isso e ela reclama. Ela fala assim: estou cansada. Me ajuda aqui que eu perdi a voz. Me ajuda aqui, bota uma coisa para eu sentar aqui que eu estou cansado. O peso do instrumento. Então quem faz isso? Às vezes quem está do lado acha que é muito simples, mas não é. É um trabalho.
É um trabalho às vezes duro, exige paciência, zelo pela obra do Senhor, e nem sempre vai ser reconhecido. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas, e Ele vê isso com bons olhos. E às vezes nós olhamos para as pessoas, nós conseguimos ver os defeitos. Os defeitos estão notórios, a gente vê. E as qualidades? As pessoas não têm só defeitos, têm defeitos e têm qualidades. O Senhor, quando olha para nós, Ele olha dessa forma. Ele vê em nós defeitos, mas vê em nós qualidade. E uma vida que sabe agradecer ao Senhor, ela tem qualidade na presença de Deus. Qualidade importante. Uma pessoa que é grata ao Senhor, como isso agrada o coração de Deus. Que farta, no verso 5 diz assim: Ele é que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Não pense que se os seus mantimentos estão cheios é porque você trabalha duro e por isso está lá cheio. Está tudo bem lá em casa porque eu tenho trabalhado muito. Não, Ele que farta a sua mesa de bens. Porque se Ele reter a bênção, não cai nada na sua casa. Se Ele parar o tempo, se Ele parar a chuva, pronto, acabou a prosperidade. Então é Ele. É Ele que farta a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Às vezes nós falamos assim: como eu estou sendo injustiçado. Você pode ser injustiçado pelo homem, mas Deus, não, Deus não esquece de ninguém. Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos, verdadeiramente oprimidos. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que é opressor e pensa que é oprimido. Oprime o tempo todo, mas está o tempo todo se pagando de vítima. Está achando que está sendo oprimido, não, quando na verdade está oprimindo. Então, se eu sou o opressor, eu vou esperar de Deus um juízo. Agora, se eu sou o oprimido, eu vou esperar a justiça de Deus na minha vida. Ele vai fazer justiça no tempo certo, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós que já andamos tanto tempo na presença do Senhor, a pergunta é: o que Deus precisa mais fazer para a gente reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor de nossa vida, que nós precisamos ser dependentes dEle e ter uma vida voltada para Ele? O que Deus precisa mais fazer? Olhe, pare, sente e olhe para a sua vida. Comece a contar as maravilhas de Deus. Porque eu acho que Deus não precisa fazer mais nada, nem na minha vida, nem na vida de vocês, para reconhecermos, a autoridade do Senhor sobre nossa vida e o quanto nós devemos ser gratos ao Senhor. Às vezes a gente esquece do que Deus faz. E eu estava assim, conversando com alguém e falei assim: olha, Deus é maravilhoso. Porque antes de eu começar a servir ao Senhor, Deus já estava cuidando da minha vida. Deus já estava me dando livramento. Eu sou sobrevivente de afogamento, de acidente de carro, de acidente de moto, de assalto. Deus me deu livramento até quando, não sei porquê, o que aconteceu, deu um branco assim, como quem perde sentido, uma pista movimentada, e eu simplesmente olhei para o sinal e é como se eu não tivesse visto o sinal. O sinal estava dizendo para não passar, e o que eu fiz? Eu passei, eu atravessei esse mesmo, no meio do trânsito todo. E eu falei assim: meu Deus, o que é isso? E eu parei no meio da pista e ficou o carro indo de um lado e de outro, um vindo, outro voltando, e eu no meio assim, esperando o sinal fechar de novo para eu seguir. Mas um carro poderia ter me matado ali. Mas o que aconteceu? O Senhor me deu livramento. E lembrando dessas coisas, como que eu vou olhar Deus de modo diferente? Como que eu vou ser mal agradecido com o Senhor? Como que eu vou deixar de me dar para a obra do Senhor? Como que eu vou fechar as mãos na hora de abençoar a casa de Deus? Não! Olha, esse Deus me salvou, Ele tem poupado a minha vida. Então tem que amar esse Deus de todas as formas, demonstrar o meu amor de todas as formas. Porque Ele tem cuidado de nós. Sem falar dos livramentos ocultos, irmãos, que você não está vendo, mas Deus está fazendo.
Sabe o que é você passar pelo quase? Um quase bem de perto, e falou assim, não, dessa vez não foi. É isso que Deus fez várias vezes na minha vida. Eu estava contando que certa vez tinha 2 cachorros correndo atrás de mim, e eu cheguei na avenida assim, escolhi entre o cachorro e a avenida, e peguei, me lancei na frente dos carros, e eu cheguei do outro lado, não sei como. Eu senti que eu vi eu senti um vento, e eu estava lá do outro lado, segurando o gradil, e um monte de gente rodeando a minha pessoa, dizendo assim, tipo assim, aconteceu alguma coisa. Mas para mim não tinha acontecido nada, nem um arranhão, porque foi o livramento do Senhor. Ele me livrou dos cães, Ele me livrou do acidente de trânsito. Eu poderia ficar desmanchado ali naquela avenida, mas é como se eu não, por um momento eu não vi mais nada, é como se um anjo do Senhor me tomasse e me colocasse do outro lado, são e salvo. Aí outro dia eu estou de frente à igreja matriz, estava tendo um evento, estou lá assistindo o evento, próximo sim à calçada, de repente veio um carro desgovernado, e ele veio na minha direção, e eu parado ali com uma bicicleta de 2 barras, aquele carro vem na minha direção, joga aquela bicicleta para o alto, arranca uma havaiana do meu pé, joga a bolsa de compra para cima, todo mundo viu e pensou assim, falaram assim, conhecido ali, todo mundo me conhecia, você, o carro atropelou o irmão, vieram tudo correndo para me acudir, e eu falei assim, eu estou bem. E eles falaram assim, mas eu vi você sendo atropelado. Eu falei assim, mas eu estou bem. Irmãos, o carro tirou a havaiana do meu pé, sem rasgar o meu pé, sem dilacerar, sem quebrar, sem fazer nada. Mas a bicicleta, nessas comuns que eu ando agora, né? É aquela de 2 barras. Ela virou um 8, ela ficou toda entortada. Eu não pude voltar para casa nela. Eu peguei a bicicleta, deixei na casa de uma irmã para pegar depois. E não aconteceu nada comigo. Eu já caminho indo para a oração, no dia de terça-feira, para buscar a presença do Senhor, porque vocês sabem, né? Guarulhos sempre foi violento, sempre foi intenso as coisas lá. E tinha uma rua lá que as pessoas tinham medo de passar por ela, que já era manjado. Você vai até hoje lá, os comércios tudo cercado de grade. E eu tranquilamente, ia para a oração, não pensava em perigo, passava por aquele caminho, até que um dia, quando passei ali, veio um cidadão com uma 12 e me cercou. E falou que eu não podia passar por ali, me chamou de alemão, foi um constrangimento enorme. E não passa, não passa. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sempre andei com a Bíblia grande, assim, a Bíblia desse tamanho, assim. Eu falei assim, você está vendo aqui, eu vou para a igreja, eu vou orar, deixa eu passar. Não, você é alemão, você pai, deixa eu passar. E me rodando com a 12, já pensou esse homem dá uma doideira, atira em mim? Mas depois que eu me dei conta, eu não pedi para voltar, não. Ele atravessado no caminho e eu, em vez de pedir para voltar, não, tá bom, eu vou voltar. Eu falei assim, não, eu quero passar que eu vou orar. E eu insisti, eu não arredei o pé com ele. E depois de um tempo, o colega dele veio, conversou com ele, e ele me liberou para passar. Agora eu chego lá na oração e falo assim, irmãos, olha, que luta para eu chegar aqui. Estava determinado a ir para oração. Estava até falando pela manhã hoje, infelizmente a igreja tem orado pouco. Ah, mas eu, irmãos, falava que era para orar de madrugada, eu ia, de manhã eu ia, feriado eu ia, e nem bandido armado de 12 me parava, eu queria ir para a oração. E eu cheguei lá e falei para ele, olha, um rapaz me cercou com uma 12, e eu vi a hora dele atirar em mim. Então, vocês orem pela vida dele, para que Deus tenha misericórdia, para que ele se converta. Porque é muito triste uma pessoa ficar no caminho dos homens de Deus, a gente querendo buscar, querendo orar, e uma pessoa agir como se fosse dono da rua, e depois quando eu saí, ele falou assim, não passa mais por aqui não. E eu fui embora e fui meio engasgado com aquilo, olha, ele não é o dono da rua, ele não pode dizer que eu não posso passar por aqui, ele não pode dizer que quando eu quiser ir para a oração, não posso passar por aqui. Mas eu fiz aquela oração de crente, Senhor, tem misericórdia dele, é melhor que ele se converta. Irmãos, ele não se converteu. E com menos de um mês, naquele mesmo local que ele me cercou com a 12, ele foi assassinado. Mas naquele dia que ele me cercou, Deus me deu livramento. Como eu não vou agradecer ao Senhor? Como eu vou fazer questão de coisas com o Senhor? Não, de modo nenhum. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado dos meus, e eu só tenho a agradecer. Nada é puxado, nada é caro, nada é demais, porque Deus merece muito mais.
Por mais que eu faça, por mais que você faça, você nunca vai fazer o suficiente, porque nada vai pagar aquilo que Deus fez na sua vida. Ah, pastor, hoje eu estou assim, mas eu já fiz muito, então estou com crédito com Deus. Engano seu. Você não está com crédito com Deus porque você fez muito. A sua dívida com Deus não vai terminar nunca. Sempre você vai ter que fazer um pouco mais, dar o seu melhor para o Senhor. Porque você tem uma dívida impagável, porque aquilo que Deus fez por você, ninguém mais poderia fazer. Ninguém faria, nem os seus amigos, nem a mãe, nem o pai, ninguém faria. Mas Deus tem feito. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Às vezes nós provocamos a ira do Senhor, e você sente que a coisa fica ruim para você, o tempo fecha, aí você fala assim, parece que eu provoquei a ira de Deus, mas Ele não retém a ira para sempre. Depois de um tempo, Ele remove as suas mãos, não o peso da mão, mas agora a pessoa tem a bênção de Deus na vida dele, porque Ele não quer oprimir você, Ele não quer machucar você, Ele quer te ensinar a viver da melhor maneira possível. Ele quer te ensinar a andar na presença dEle. Quando a coisa fica ruim para nós, não é porque Deus está querendo acabar com a gente, não. Deus está querendo te ensinar a andar na presença dEle. Mas Deus, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Graças a Deus que Ele é assim. Porque se Ele fosse olhar para mim e me tratar do jeito que eu sou, eu pereceria. A dívida minha seria impagável. Eu não sei se vocês aqui são todos assim, tão convertidos que não cometem determinados pecados. Eu mesmo, depois de convertido, já servindo ao Senhor, cometi pecados que falariam assim, crente não pode fazer isso. Porque a imagem que você tem de um crente é a pessoa toda certinha, toda correta, manso, doce. Então crente é proibido de errar. Eu, irmãos, em meio ao primeiro amor, estava no primeiro amor, convicto, nunca voltei atrás da minha decisão, mas o ser humano, ele está em processo de transformação. A santificação na vida do crente é uma coisa constante. E eu mesmo já servindo ao Senhor, eu tinha impulsos. E numa família de 7 irmãos, sendo o mais velho, muitas vezes eles me contrariavam e eu explodia, mesmo sendo crente. Isso já aconteceu no dia da ceia. A ceia era de manhã, eu tinha de ir para a ceia. Sabe, aquele irmão provoca, você fica zangado, daqui a pouco você vai lá e senta a mão nele. Aí falava assim, você é crente, e agora você vai para a igreja. Aí eu falava assim, Senhor, misericórdia. Me arrumava, ia para a igreja, confessava ao Senhor e participava da ceia. Eu não tenho orgulho, irmãos, do que eu já fiz na vida, mas me serviu de ensinamento. Hoje, como pastor, eu acho que muitas coisas eu passo a entender. Eu passando a roupa para ir para a igreja, passando uma camisa social, uma das minhas irmãs chegou, porque sabe quando você está indo para a presença do Senhor, levanta um monte de gente para te atrapalhar, né? Então eu passando a camisa ali, feliz da vida, vou para o culto, né? Ir para o culto, irmãos, para mim é alegria muito grande. Eu feliz da vida, ir para o culto e passando assim, a irmã veio falar uma coisa comigo, me esquentou, e eu falei assim, sai de perto de mim, e ela falou outra coisa, e eu estou falando com ela está falando outra coisa, que ela é muito assim, atrevida, muito coisa. Eu falei só, você sai daqui, senão eu vou pegar e vou tacar esse ferro em você. Os outros pensam que crente não faz nada, né? A minha irmã, coitada. Hoje eu estou bem, irmãos, graças a Deus, com todos os meus irmãos, né? Nenhum irmão meu é virado comigo, não. Os meus irmãos me amam. Mas ela, minha irmã, fez assim, ó. Eu, arrumado, Bíblia do lado, prontinho para ir para a igreja. Ela fez assim com o braço, ó. Mesmo se você é homem. Quando ela fez assim, eu passei a mão no ferro de passar e fiz assim,
queimei o braço dela. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Alguém pode pensar, mas ele não é crente. Quem falou que não? O homem pode olhar e falar, não, mas ele não é crente. Crente não faz essas coisas. Crentão não faz essas coisas. Mas eu era o crente normal, fraco, crescendo na graça ainda, um aperfeiçoamento dos santos, mortificando o velho homem a cada dia. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ele não fica o tempo todo batendo na porta, cobrando o seu pecado, mas o homem cobra. O homem fala assim, que isso? Tem gente que é tão santo que quando você fala, mas que isso? Meu Deus, eu jamais faria isso. Pois bem, né? Já fiz coisas na vida que eu tenho arrependimento, poderia fazer diferente, gostaria que fosse diferente, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me serviu de aprendizado, me serviu para me ensinar que eu não sou tão forte assim. Forte é o Senhor, bom é o Senhor. Às vezes o cristão fala assim, pastor, eu sou uma pessoa muito boa. Está enganado, você não se conhece. Pastor, mas eu sou muito bom de coração. Não se conhece. Converse comigo meia hora e eu vou te provar que você não é bom de coração assim como pensa. Então precisamos entender, nós não somos bons. Bom é o Senhor, que nos ama do jeito que nós somos, que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Se o Senhor fosse me tratar segundo as minhas iniquidades, eu teria que sofrer na carne, cada coisa, né? Teria que alguém me bater para compensar o dia que eu cometi lá um desatino. Teria que alguém pegar um ferro quente e queimar na minha pele. Agora está tudo certo. Deus não é assim. Porque Deus, ele é rico em amor. E ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Grande é a misericórdia do Senhor. Como diz a palavra, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Olha para a vida que nós estamos levando diante do Senhor e estamos vivos ainda. Tantos erros nós cometemos, tantas falhas, e está você vivo ainda e ainda na presença do Senhor. Mas não quer dizer que Deus está concordando com tudo que você está fazendo. Quer dizer que Deus está te dando um tempo para conserto. Ah, pastor, eu estou fazendo isso aí há muito tempo e Deus aceita, porque está vivendo até hoje assim. Não, Deus está te dando um tempo para conserto. O erro seu não é porque Deus aceita, Ele está te dando um tempo para conserto. Ele não quer que você fique vivendo as mesmas coisas, os mesmos erros todos os dias. Já pensou? Depois de 40 anos de crente, eu ainda com ferro na mão para queimar alguém que me zangasse, com o punho fechado para socar alguém? Não. Essa velha criatura morreu. É isso que Deus espera. Deus não quer que você seja a mesma pessoa. A mesma pessoa, ingrata ao Senhor, insensível às coisas do Senhor. Não seja assim. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Precisamos aprender a viver uma vida de temor na presença do Senhor. Se você tiver verdadeiramente uma vida de temor, mesmo quando você errar, Deus vai se compadecer de você. Mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. E Ele sabe daquele coração que não tem temor. Tem coração que não tem temor, parece coração de pedra. Nada que você falar vai mudar o comportamento, a maneira de agir. Mas nós precisamos ser diferentes. Porque Deus se compadece daqueles que o temem. Todo cristão deve temer ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê um coração mais agradecido. Um coração de fato, de verdade, agradecido ao Senhor. E às vezes, como eu falei na mensagem anterior, a forma de você mostrar que é agradecido ao Senhor, às vezes, vai ser você fazer por alguém. Às vezes você vai fazer por alguém que nem merece. Mas é uma forma de você ser agradecido ao Senhor. Porque Deus fez por você sem você merecer também. Às vezes fala assim, não, eu não vou fazer não, porque Ele não merece.
e o que Deus tem feito por nós, mesmo sem merecer. Então seja agradecido ao Senhor. Faça aquilo que você sabe que é o certo fazer. Isso vai falar que de alguma forma você tem um coração grato ao Senhor. Quanto menos você faz, mostra que menos gratidão você tem. Quanto mais você faz, vai mostrar que você é uma vida realmente, agradecida ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém? Sejam abençoados mesmo pelo Senhor. Tome posse da palavra de Deus. Procure viver uma vida intensa na presença do Senhor, porque Ele merece. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas enquanto o Senhor não vem, vamos permanecer amando, vamos permanecer servindo ao Senhor da melhor forma possível. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes uma decisão importante. Eu vou deixar para amanhã. Não. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos aos avisos de hoje. Tenho